A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos e irmãs, os ungidos de Deus. Quero entrar mais uma vez nesse canal para trazer para vocês algo que é a complementação do que eu estou fazendo, irmãos. Porque Jesus me enviou para esse trabalho. Eu tenho toda a certeza disso e provo isso para vocês. Porque ninguém chega onde eu cheguei se não for Jesus pela vontade dele. Ninguém faz as obras do Senhor sem antes estar determinado por ele. Olha o que Deus fez com Paulo. Jesus chamou ele, cercou ele no caminho e falou: agora você vai trabalhar para mim. Mesma coisa ele falou comigo, fez comigo. Me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz e me concedeu pela graça dele o dom do ensinamento. E o meu ensinamento é confrontar os pecados. Então, meus amados irmãos, primeiro quero agradecer quem se inscreveu, já está inscrito, quem está compartilhando, quem está dando lá o joinha, lá o like, me ajudando nesse trabalho, porque se uma alma se salvar, irmão, por meio de você, ou qualquer um de vocês, vai haver festa no céu. Porque está escrito, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Se nós conseguirmos, por meio do nosso trabalho, salvar uma alma, nós vamos alegrar os anjos de Jesus. Uma alma. Se nós falar para 1000 pessoas, 2000 pessoas e uma alma se salvar, já é lucro. Amém? Então não vamos desanimar. Vamos continuar compartilhando, avisando o povo, convidando para se inscrever nesse canal, porque a partir dos 50 inscritos, o YouTube vai liberar eu para pregar ao vivo. Aí sim, irmãos, aí eu vou poder ensinar vocês verdadeiramente como é a palavra, como é verdadeiramente uma vida em Cristo. E provar para vocês que é maravilhoso. Porque ontem eu preguei, que eu não concordo, não aceito que um pastor, ou a família de um pastor que está na presença do Senhor, viver numa vida atribulada. Porque eu não sou melhor do que ninguém. E eu não vivo a minha vida atribulada. Eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho alegria, não me falta nada. Tudo que está escrito se cumpre. As promessas do Senhor é para os dele, o povo dele. Por isso está escrito lá em Crônicas 7:14. Aquele que se arrepender dos seus caminhos, e se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, né? E pedir perdão, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Entenderam, irmãos? É promessa dele. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, mas o que és farão. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Promessa. Mas para quem crê nele, vive uma vida em santidade. Amém? E hoje, irmãos, a mensagem, eu não posso, irmão, hoje é incrível, irmão, eu queria mudar meu modo de pregar. Como diz outro, deixar de cobrar os pastores, mas infelizmente eu não consigo, irmãos. Hoje de madrugada, 3 horas da manhã,
Quando eu fui dobrar meu joelho, estava dobrando meu joelho para orar, já veio a mensagem para mim. A mensagem hoje é Ezequiel 34. Fala para os pastores, porque lá na Bíblia diz que Jesus, quando constituiu a igreja, falou para Pedro: tu és Jonas, né? Cefas, quer dizer pedra. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas internas. Mas antes disso, ele falou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele falou: sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E esses pastores estão apacentando as ovelhas? Eles acham que show gospel lá na igreja, lá é. E um dia, 2, 3 mais por semana é apacentar? Não é, irmãos. Apacentar ovelhas, você tem que se dedicar a elas. Você tem que tirar o traseiro do sofá e ir atrás das ovelhas perdidas, doentes. Curar as que estão doentes. Ligar as que estão quebradas. É o que está escrito aqui. E veja bem, irmãos, Jesus não está se agradando com o que está acontecendo hoje, com o que estão titulando, colocando título de igreja, nome de igreja. Pastor, título de pastor, não tem nada a ver, irmãos, o que esse povo, esses homens que estão usando esse nome, estão fazendo, não tem nada a ver com o pastorado. Não tem. Estude a palavra e veja, vai lá no dicionário bíblico e veja o que é pastor, qual é o dever dele. Amanhã eu vou mostrar para vocês aqui no dicionário do Almeida o que é pastor, o que é presbítero, o que é diácono, o que é evangelista, qual é o papel também do missionário. Foi o Almeida que escreveu lá, e ele que escreveu a Bíblia, está traduzindo tudo aqui. Entenderam? Se ele escreveu, porque está escrito. E é dentro desse conhecimento que eu estou falando para vocês isso aqui. Esse show gospel está dentro dessa igreja. 2, 3 dias por semana. Isso aí não é pastorado. Não é igreja. Show gospel. Contando história do passado. Contar a história, a vida dos outros, que os outros fizeram, é fácil. Mas eu quero ver você fazer. Jesus quer que você faça. É as tuas obras que vai ser julgado, não as obras de Jeremias, de Isaías, de Daniel, de fulano de tal. Não é. É as tuas obras que você vai ser condenado por elas. Então você tem que ficar esperto, irmão. Que obra é que você está praticando agora? Quais são as tuas obras hoje? Qual é o que você vai ouvir lá no dia? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 34. O título desta mensagem é Profecia contra os pastores infiel de Israel. Infiel. No verso 1 diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, e não apacentarão os pastores as ovelhas. Olha só. Comeis a gordura e vos vestir da lã, e degolai o cevado,
mas não apacenta as ovelhas. Não vai apacentar as ovelhas. A fraca, olha só o que o pastor não faz hoje. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Entenderam, irmãos? Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Esse é os pastores de hoje. Você é esse pastor? Se você é, mude. Se você não é, não se preocupe. Porque Jesus está te vendo o que você está fazendo. É Ele que vai aprovar. Você vai ser justificado por aquilo que você está fazendo e vai continuar a fazer. Amém? Olha só de meio aqui, irmãos. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os alto-outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem a busque. Quantas ovelhas, quantas pessoas já saíram do teu ministério, pastor? Quantas pessoas tiveram aí, foram embora, não voltaram mais? Você ligou para eles para saber se estão, qual é o problema, por que ele saiu? Você foi atrás da tua ovelhinha que desgarrou? Não. Eu sei que não vão. Porque eles não se preocupam com as ovelhas. Se preocupa com elas ficar lá, lustrando o banco, fazendo número dentro da igreja. Enquanto elas estiverem ali, está tudo bem. Saiu da porta para fora, que se dane. Entenderam? Só falta você falar que o diabo que carrega, não quer ficar aqui. Só falta dizer isso. Se não tem algum que fala para algum dos membros lá. Entenderam? Ah, isso aí o diabo já carregou. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não apacentaram as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, os pastores não estão apacentando. Aqui no verso 9, no verso 8 ainda diz, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. O verso 8, olha só o que está falando aqui. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não apacentam as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo. E não apacentam as minhas ovelhas. No 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu estou contra os pastores
e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Olha só que Jesus está escrito aqui, irmão. Ezequiel, capítulo 34. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Nuvem, o que quer dizer? Tempo ruim, chuva, tempestade e escuridão, estão perdida, longe da luz. No verso 13, irmão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Promessa de Deus. Se o pastor não faz, Deus vai fazer. E ai desses pastores, olha o que ele falou aqui. Ai. Entenderam? Ai dos pastores. Está aqui no verso 2. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Ai. Meu Jesus do céu. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, quer dizer, pastagem, e pastarão em pastos gordos, verdejantes, nos montes de Israel. Se vocês não apacentam as ovelhas, vocês vão virar lobo. Entenderam? E as ovelhas que vocês estão sacrificando elas, não estão cuidando, não estão apacentando, vai ser arrancado da mão de vocês. Por isso Jesus está irado com esse povo de hoje, com esses igrejola, como dizia o deputado Marcos Feliciano, ficaram bravos com ele porque ele falou: essas igrejolas daí, sabe, não estão fazendo o que deve ser, que é para ser feito. Entendeu? Ficaram bravos com ele. Muitos pastores, eu falei com eles, disseram, não sei o que, o cara tá fazendo igrejola. Mas veja que situação que ele é, porque que ele falou isso. Ele tem uma razão. E é isso que se confirma. É igrejola. Se ela não faz o que está escrito que deve ser feito, o que está escrito que é para fazer, o que é a igreja que Jesus instituiu, então não é igreja, é igrejola. E quem são os líderes das igrejolas? Que situação que eles estão? Pensa nisso, irmão. Se vocês estão se sentindo ofendidos porque eu estou falando isso, então mudem. Porque o carapuça está servindo na cabeça de vocês. Então mudem. Faça valer. Prove o contrário do que está escrito aqui. Ou que Deus possa falar: os meus pastores apacentam as minhas ovelhas. E eu fortalecerei e sustentarei eles também. Aí não,
Ele está falando, não apacentarão mais as minhas ovelhas. Olha o que ele falou? Eu mesmo. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei e a sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e os altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos verdejantes nos montes de Israel. Eu mesmo buscarei. Que está de novo no 15. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda, quem que é a gorda? Os pastores. E a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Quem que é as gordas? São os pastores que estão gordos com a gordura das ovelhas e vestido com a lã. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundezas, as profundas águas, senão que enlameia o resto com os vossos pés? O que está falando aqui, irmãos? Esses pastores fazem o mesmo papel do bode. Ele não respeita as ovelhas, os outros que vêm atrás dele. Ele toma a água dele, água limpa, e depois suja para os outros que vão tomar. Vão comer, o pasto está limpinho, arrumadinho tudo ali. Ele come a parte dele e bagunça tudo, pisa em cima do pasto dos outros, suja tudo, o pasto dos outros vão comer que estão atrás dele, depende depois dele. Isso aí é bode, irmãos. Isso aí é bode. Entenderam? E enquanto as minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvos com os vossos pés. O que os pastores estão fazendo com as ovelhas do Senhor Jesus?
não estão apacentando, não estão buscando, não estão curando as doentes, fortalecendo as fracas, mas estão arrancando a lã, tirando a gordura e deixando elas sem comer, sem alimentação espiritual. Entenderam? O alimento é espiritual, por isso Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, esse vive por mim. E vocês estão tirando, os pastores estão tirando o alimento espiritual da boca das ovelhinhas e se apacentando a si mesmo. Entenderam, irmãos? Veja que não é eu que estou falando, eu só estou passando para vocês. Porque a maioria não está estudando a palavra. Não aprende. Tudo que eu vou pregar aqui, vou trazer para essa mensagem, para esse canal, é direcionado a Jesus, porque eu vou sair daqui e vou mandar o link para todos os que estão ligados nesse projeto, nesse trabalho, nesse projeto, e depois eu vou entrar em oração e vou pedir para ele qual é a mensagem para amanhã. Entendeu? Eu ainda não sei, mas ele vai me falar. Daqui até meia-noite, até 3 horas, ele vai me falar. Ou amanhã cedo, a hora que eu levantar, que eu estiver orando e estudando a palavra. Tem acontecido isso. Entenderam? Então eu não faço nada, aí fico folheando a Bíblia, hoje eu vou pregar isso aqui. Eu não, é o que vem lá de cima. É o que vem lá de cima, a ordem dele me fala. Porque eu, graças a Deus, eu tenho uma comunicação com o Espírito Santo e eu tenho comunicação com os anjos. Eles falam para mim o que é para ser falado para fazer. Entenderam? E está aqui escrito. Entenderam? Não tem como fugir dessa. E como eu sei que é ele que falou para mim pregar isso aqui, e a palavra é verdadeira, é a verdade, é a espada, que ela te defende se você estiver em santidade, mas como ela vai te condenar se você estiver no mundo, na perdição, isso aí eu não tenho dúvida, irmão. Por isso eu sempre falo nas minhas orações, o Senhor Jesus é o meu Salvador, é o meu guia, é a minha luz, é o meu caminho e a minha salvação. Entenderam? Essa certeza eu tenho. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu constituí a igreja. Eu sou a cabeça da igreja. Vocês são os membros que formam o corpo. Mas será que no corpo de Jesus tem membro doente? Membro fraco? Membro perverso? Traiçoeiro? Ganancioso? Egoísta? Será que no corpo de Jesus é formado de membros idólatras? Entendeu? Hipócritas? Não tem, lá não tem, irmão. Lá vai só puro, lá é lugar de santo. Para você dizer que você está revestido com o Espírito Santo, você tem que ver a situação que você está, irmão. Você está condizendo com o que está escrito aqui. Amém? Então fica essa mensagem para vocês. E amanhã estarei outra. Pastor, tem que apacentar. Amanhã eu vou trazer, se Jesus me permitir, não colocar uma outra mensagem igual a essa, que dê tempo de eu fazer isso, eu vou trazer o dicionário aqui para você e vou mostrar o que é esses cargos eclesiásticos. Tá bom? Fica com vocês essa mensagem. Quem é pastor que está se alegrando com essa mensagem, que ele está fazendo isso, que Deus te abençoe.
E se você, pastor, que se ofendeu com essa palavra, e você acha que você está certo, mas você não está fazendo isso, que Deus tenha misericórdia de você. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.